Fala galera, vídeo de hoje, estou com Rafael Pazos, Miguel La Sálvia, os dois grandes articuladores da Comissão de Segurança do Ciclismo aqui na cidade do Rio de Janeiro. E hoje a ideia é um papo para a gente falar da comissão, do trabalho da comissão e das APCCs, que são as demandas aí que eu escuto da galera, o que é isso, como é que faz para ter isso na minha cidade, como é que é o trabalho. Então chamei os dois para explicarem para a gente. O Miguel é o presidente da comissão, o atual presidente, o Rafael é ex-presidente, então estou aqui com os dois caras da comissão. E aí eu queria ouvir de você, Miguel, primeiro, contar para a gente um pouquinho da história da comissão, do trabalho. Depois do Rafael, vocês podem conversar. O Rafael fala um pouquinho também da questão da criação, da história, como é que foi o trabalho no início. Eu sei que o Miguel também esteve junto aí. O processo é todo integrado, né? Todos nós temos um prazer comum, que é a vida em cima de uma bicicleta. Eu, particularmente, há mais tempo que vocês, porque sou mais idoso, mas, enfim, todos nós lutamos por uma qualidade melhor de vida e usamos a bicicleta como instrumento para isso. Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, é uma cidade privilegiada, a gente tem uma geografia ímpar no mundo, uma floresta tropical a 5 quilômetros do mar, então plana. As Olimpíadas, os Jogos de 2016 provaram, todos que usaram o circuito olímpico foram unânimes em dizer que não tem nada igual no mundo. Mas estamos também, em contrapartida a isso, um tráfego de trânsito absolutamente insano. Culturalmente, uma cidade que não respeita o pedestre, o ciclista, o motociclista, quer dizer, aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa, em termos da hipossuficiência, a lei do maior protegendo o menor. Você tem uma coisa natural, você vê uma criança engatinhando, o que você faz? Você fica sensibilizado, você protege, você tende a proteger, a amparar aquele pequeno. Na hora, né? No Rio é o contrário, você tem um ônibus empurrando um carro, que empurra uma moto, que empurra uma bicicleta, que atropela um pedestre, que sai em cima do patinete. Então a gente sempre conviveu com isso, muita dificuldade. Nós, no esporte, treinando, eu sou triatleta, a Rafa também, enfim, a gente sempre conviveu com isso há muito tempo. E os acidentes a gente começava a achar normal, até que um dia começou a morrer gente do nosso lado. Né? Nós tivemos em 2013 um acidente fatal com um grande amigo nosso, Pedro Nicolai, e depois tiveram outros, e isso ferveu. O Rafael, que é o... Na verdade, já tinha ligado o alerta no acidente do Marcos Ramos em 2011. Marcos Ramos, queria até mandar um abraço aí para ele. Tá lá em Salvador. Realmente ele ficou agora, ele está paralisado, realmente está tetraplégico. E aí já ligou a luzinha do alerta, né? Mas aí foi o que o Miguel falou. A gente acaba se acostumando, mas não deveria, né? E, infelizmente, a gente só se movimentou, o cidadão só se movimenta ou quando sente na pele, ou no bolso, ou quando tem um amigo aí, algum parente, um ente querido que sofre, entendeu? No caso do Marcão... E a gente se movimentou justamente depois do Pedro. O Pedro foi o... No caso do Marco foi um pouco diferente, porque foi numa estrada. A gente era uma área específica, Rio Magé, quer dizer, uma área completamente normal. Todo triatleta aí no final de semana, ou mesmo durante a semana, treinar no acostamento da Magé. Mas na cidade, efetivamente, nunca tinha acontecido conosco. E o Pedro morreu na Vieira Soto, esquina de Henrique Dumont, um negócio ali, na porta de casa. E um detalhe no caso do Pedro, o que eu costumo dizer que o que motivou realmente foi o caso do Pedro, a criação da Comissão de Segurança, mas eu me lembro como se fosse hoje, porque o Pedro morreu no dia 30 de abril de 2013. No dia seguinte, 1º de maio, feriado, dia do trabalho. Estava todo mundo do esporte, junto na época com o Eduardo Paes, com o prefeito Eduardo Paes, era feriado, ele convocou uma reunião ali e nós fomos. Nós fomos ali, né?
conversar com o Eduardo Paz, na época o secretário de transporte era o Osório. Roberto Osório. E aí, só que o que a gente não sabia é que no mesmo momento estava acontecendo uma bicicletada na Vieira Soto, com a galera, um pessoal cicloativista, que realmente a gente nunca, na verdade, eu costumo dizer que a maior conquista hoje da Comissão de Segurança foi unir todas as pessoas que pedalam em torno da bicicleta, seja as tribos, seja um ciclista, cicloativista ou mobilidade urbana, entendeu? Porque independente se o cara está a 40 km por hora em treinamento ou se a pessoa está entregando um pão numa barra forte, o problema é o mesmo, é a violência no trânsito. Exatamente. E aí, mas o que aconteceu? Foi coincidência. Hoje, em primeira mão, estou dizendo. Foi coincidência. Foi. Porque não foi nada orquestrado. Todo mundo deitou na Vieira Soto com as bicicletas. Só que o poder público, aos olhos do poder público, ele pensou que foi tudo uma ação conjunta. Pareceu, né? Pareceu. Foi muita sorte. Isso hoje, olha, é a primeira vez que eu estou falando isso na vida. É aqui por Bike ao Pedaços. Aí. Aliás, eu quero agradecer muito aqui a oportunidade que o João está dando. É muito importante e essa também divulgação. O Ronaldo Romarigues aqui disponibilizando aqui o espaço aqui da nova loja dele, da Bike Fit Café aqui no Horto. Valeu pelo espaço, o cafezinho tá show de bola. Mas vamos lá. Feito isso... Quer dizer, tomou uma proporção maior e o que possibilitou a gente a realmente agora, calma aí, vamos unir esse pessoal, vamos começar a conversar, vamos saber quem é quem, vamos se apresentar. Porque o problema é o mesmo. Foi aí que a gente realmente montou a gente fez uma reunião, uma mega reunião, chamamos todas as tribos. Não foi nem reunião, foi um fórum de debate. Envolve federação, envolve, né? A gente começou a se juntar, olha, é o pessoal do esporte, é o pessoal da mobilidade urbana, o pessoal que usa a bicicleta para turismo, para lazer, para trabalho. E vamos ver, vamos sentar, vamos organizar? Vamos fazer uma comissão de segurança? Vamos. Então tá bom. Mas aí que começou, qual é o segredo do sucesso da comissão de segurança? Todo mundo hoje pergunta. Como é que você faz uma comissão de segurança? Porque, na verdade, as APCCs foi diferente. O projeto APCC surgiu antes do PAI. O projeto foi criado porque nesse dia, 1º de maio, quando a gente teve a reunião com o Eduardo Paz, foi aí que, aliás, o Júlio Alfaia, que é o presidente da Federação de Triatlo do Rio de Janeiro, ele é o pai das APCCs. A criação APCC, Áreas de Proteção ao Ciclismo de Competição, é um projeto do Júlio Alfaia que a gente levou e nada mais a gente instituiu o aterro do Flamengo. Por que o aterro do Flamengo foi a primeira área de proteção? Porque era lá que a gente fazia as provas de triatlon lá. E porque lá que todo mundo já treinava. No meio dos carros. Nada mais. Na madrugada normal, a gente utilizava aquele circuito com trânsito aberto. A gente apenas legalizou um lugar que já era ocupado pela população, que todo mundo já estava... Informalmente. A gente formalizou o uso dela como um instrumento de proteção ao treinamento esportivo. Só dar uma palhinha. Para quem não sabe, a PCC, a Área de Proteção ao Ciclismo e Competição, são áreas fechadas ao trânsito em determinado horário e ficam exclusivas para ciclistas. Os horários são, né, bem cedo, né, final da madrugada, início da manhã, né, porque depois o trânsito começa a ficar intenso, então a coisa funciona bem cedo. E a gente tem algumas APCCs aqui no Rio, tem aterro. A primeira foi a do aterro, depois a segunda foi a da reserva, na Barra da Tijuca, e agora em dezembro inauguramos a terceira, que é a do Porto. A região portuária. Exatamente, a mais recente. E elas têm dias e horas. Horários específicos. Inicialmente, quando foi feito o projeto de lei inicial, ela englobava de segunda a quinta. Era mais amplo. Só que a gente foi entendendo, mesmo a utilização dela, você monta e depois, com o uso, você vai adequando. Exatamente. Sábado e domingo o pessoal fazia treino longo, chegava na segunda, ninguém ia treinar na PCC. Aí você mobilizava toda uma estrutura logística do estado, da prefeitura, tinha lá 20, 30 guardas municipais, polícia, fechamento, 7 Rio, iam 20 atletas. Tinha mais agente público. Mais agente público do que usuário. Aí na terça-feira apareciam 200. Aí a gente foi adequando isso, tiramos a segunda-feira. E agora, recentemente, com a nova inauguração do Porto, tiramos a quarta-feira também. Por quê? Porque ninguém treina terça, quarta e quinta. Sim.
havia uma divisão. Então a gente entendeu que também, por todo o esforço da estrutura do Estado, a gente tem que pensar dos dois lados, não, a gente não é o que é só do nosso lado. Exatamente. Então a gente tem que entender que a prefeitura tem um ônus disso tudo. Se a gente pode auxiliar, é uma mão dupla. Nós, a sociedade civil organizada, junto com o poder público, resolve o problema da cidade. É isso que nós temos que entender em termos de cidadania. O grande problema é que todos nós olhamos para o nosso umbigo. Eu quero o que é bom para mim. Eu quero obedecer esta lei. Eu escolho a lei que eu vou obedecer. Não é isso. Tem aquele o sinal tá. A lei que pega. Não, eu boto o cinto de segurança só na frente. Atrás quer dizer que se você bater 200 por hora, o cara de trás não precisa do cinto. Ah, porque aqui hoje aqui a guarda municipal não tá, então eu posso fazer isso de errado. Aí eu te pergunto, imagina se toda lei que existisse... Você escolhesse a discricionalidade de segui-la. Tivesse que ter... Não, pior. Imagina se toda lei que existisse tivesse que ter um fiscal de babá de plantão. Não existia operacional para isso. Sabe o que acontece? O Rio de Janeiro agora, recentemente, nós tivemos aí uma época de chuvas muito fortes. Toda a área das montanhas foi abalada, a Niemeyer, enfim, áreas que são muito usadas pela bicicleta, tanto em termos de trânsito, de utilização de circulação, como de treinamento. E o ciclista, nós, tendemos a ser extremamente egoístas. Então, não, mas eu quero treinar. Sim, mas não pode, está fechado. Qualquer lugar do mundo, a autoridade fecha em segurança. Se tem uma montanha em que nevou na Europa, eles fecham por causa da avalanche, é risco de vida. Sim. Aqui nós tivemos isso. Avalanche de lama, de pedra, de árvore. Mas não, eu, ciclista, acho que eu tenho o direito de furar aquela barreira que está lá proibido, interditado. Então isso que é muito importante. Nós queremos um mundo melhor, mas nós não fazemos a nossa parte como cidadão. Na verdade, dar segurança para o ciclista, mas cobrar dele também uma postura de autopreservação. Eu tenho que parar no sinal amarelo, diminuir a minha velocidade para parar o amarelo, não é para eu acelerar para furar o sinal. Nós temos o treino da Barra, por exemplo, a ciclovia, o treino da Avenida das Américas, que é uma via super movimentada, com vários sinais, que os pelotões furam os sinais e os pedestres estão atravessando. Então, eu participei de um pelotão lá e a galera parava. Então, não pegando esse gancho... Mas acho completamente a parte do mundo. Mas, pegando agora o gancho que o Miguel falou, é o seguinte, o que a gente também está querendo quebrar muito é esse discurso do o motorista, o ciclista e o pedestre. Não existe isso. É o cidadão que quando ele... Como ator social, naquele momento... Ele representa, quando ele é motorista, ou quando ele é ciclista, ele está certo. Quando ele é motorista, ele está certo. E quando ele é pedestre, ele está certo. Então está todo mundo certo sempre. Então não é o problema. Eu te falo, a questão da... eu sei que a gente está mudando um pouco aqui o foco. A gente desfocou um pouco, mas... Mas o que acontece é porque tudo está em torno da questão de respeito ao próximo. Na verdade, é isso. Porque quando nós solicitamos que as pessoas parassem de treinar no aterro do Flamengo aos domingos e feriados. Por quê? Porque os ciclistas estavam fazendo a mesma coisa com os pedestres que os motoristas fazem com eles na rua. Teve caso de atropelamento no aterro do Flamengo. O ciclista atropelou um pedestre. Não foi um caso, não foram dois. Então, quando a Comissão de Segurança no Ciclismo, ela quer realmente a segurança do ciclista, mas acima de tudo, a gente quer a preservação da vida. Seja lá se a pessoa for motorista, convivência social um ciclista, dentro da legalidade. É isso que as pessoas têm que entender. A gente não é, a gente convive em sociedade. E aí, quando nós solicitamos que realmente parasse, porque a gente não... As pessoas acham que a Comissão de Segurança existe para realmente ver só o lado do ciclista. Não. Olha só, a partir do momento que o ciclista está ameaçando a vida de um pedestre numa área de lazer, que não é o nosso local, a gente realmente deu uma freada, mas também demos uma sugestão. Vamos criar a PCC Porto? Legal. Demorou. 2 anos. 2 anos. Mas saiu 2 anos. Ficamos 2 anos. Desde negociação com o Poder Público.
que a gente ficou e saiu em dezembro de 2019. Esse princípio que o Rafa está colocando da legalidade, o caso é importante todo mundo saber que o processo da criação da PCC é um processo legal. Quer dizer, nós criamos, inicialmente foi um projeto de lei, que depois virou uma portaria regulamentada pela prefeitura. Então, há todo um princípio de formalidade em que os entes públicos se organizam com as suas funções. A 7 Rio no fechamento das vias, a Guarda Municipal na proteção e criação da área, e o cidadão, o usuário daquela situação, atento às normas de conduta e postura dentro da utilização dela. João. Eu não posso ir para uma PCC porque está protegido de carro e fazer lá o sem que eu capacete, quiser. sem luz, Ouvindo um som de fone de ouvido. Um rock enquanto eu pedalo. Tem uma analogia legal para fazer com relação a isso. Eu fiz uma clínica para aprender a pedalar no velódromo. Bicho, a bike de velódromo não tem freio. É outro esporte. Entendeu? É outro esporte. Não é pela ultrapassagem é pela direita. É outro esporte. Tem várias regras que você tem que seguir para que você consiga pedalar harmonicamente no velódromo sem correr risco para você e para outros. A PCC é exatamente. Nós temos um manual de conduta. Nós temos um manual. manual de conduta. O aterro são 4 pistas com 2 circuitos. Um circuito curto de 3,5 km e um circuito longo de 7,2 km. As 4 pistas foram divididas. A pista exterior de fora é a pista de velocidade pequena do circuito pequeno. A segunda pista é a pista de velocidade grande do circuito pequeno. A terceira pista é a circuito grande e velocidade pequena. E a pista externa da direita é circuito grande e velocidade grande. Aí vem um grupo de amigos pedalar e fecham as 4 pistas lateralmente batendo papo. Por quê? Porque está protegido, não tem carro. Aí passa alguém numa contrarrelógio a 47 km por hora, gritando. João, uma convivência. Resumindo, se a gente pensou que a maior dificuldade seria lidar com o poder público, não é. Nos enganamos. O maior problema hoje, a nossa maior nós. dificuldade é lidar com nós mesmos. Eu e Miguel, infelizmente, a gente já perdeu várias amizades por causa disso. Eu brigo todo dia. Eu sou chato da história. Sabe por quê? É chato, tem que ser chato. O que acontece? A PCC... você é politicamente correto, você é isso. A comissão existe há 6 anos, desde 2013. Tem gente que entrou no esporte, nunca pedalou sem ser uma PCC. Então ele é uma pessoa que cresceu numa bolha. Geração shopping center de cada rolante. Eu pedalo desde os anos 70. Minha primeira prova de triatlon foi em 1983. Então o que acontece? A evolução do esporte, a evolução da tecnologia, a evolução social não acompanhou tudo isso junto. Mas todo mundo quer que o mundo funcione perfeito para ele naquele momento. Então, por exemplo, quem vai agora, quem tiver interesse, nós estamos à disposição disso no site, na fanpage da comissão, a gente está sempre disposto a externar essa nossa experiência. Você vá junto à sua prefeitura, junto ao seu estado, converse com a sua federação estadual do esporte, seja ele da bicicleta, do triatlon, do que for, e junte o poder público com a sociedade organizada. Equipes esportivas, treinadores, para quê? Para criar uma situação em que todos falem a mesma língua, em prol da segurança. A segurança de quem? De todos. Do carro, do treinador, da equipe, do pai que tem um filho que quer entrar num esporte, mas ele não deixa, porque vou botar meu filho de 15 anos numa bicicleta na rua. Né? Então hoje a gente tem uma situação no Rio de Janeiro ímpar, uma cidade que hoje, se você for num final de semana, quando a mesa estava aberta, a vista chinesa, você tinha 500, 600 pessoas pedalando, entre 6 e 8 da manhã. Incrível, né? Se você for hoje a Grumari, num sábado, às 7h15 da manhã, você vai passar por 800 ciclistas. Exatamente. E muitos deles se portando mal, fazendo o que é errado. Nós temos que nos ater à legalidade.
dentro da regra do trânsito, a bicicleta ocupa uma obrigação social. Perfeito. E eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso andar na contramão, eu não posso furar um sinal, eu não posso andar numa calçada, numa velocidade e colocar em risco uma pessoa idosa em Copacabana. Parar no meio do caminho, vai fazer uma selfie. Ou andar com fone de ouvido, colocando em risco, perdendo a minha sensibilidade auditiva. Na PCC Porto tem gente tirando selfie. Não dá, né? No meio do treinamento. Aí vem o cara 47 por hora. Sabe? E tira a mão do guidão. E aí... Froome perdeu o campeonato mundial porque tirou a mão do guidão. Chapou uma parede a 50 por hora. Olha só como a linha tênue. Olha o que acontece. A gente solicita ao poder público que se crie uma área de proteção ao ciclismo de competição para que aquele ciclista não sofra acidente, né, na rua. E a mau comportamento dele... Só que aí a má atitude dele gera acidente. Já aconteceu 2 casos de queda. Olha, é porque entre nós, é porque tudo cai em cima da gente. Então o poder público já ligou a luzinha do alerta. Olha só, está acontecendo acidente, vamos rever. Sim. Como é que eu vou explicar? Esse vamos rever é o seguinte, se continuar, vamos cancelar. Eu não quero risco para mim. Agora imagina a gente, como é que a gente vai levar essa mensagem pro resto do pessoal? Pessoal, não, a gente fala uma vez, não pode, olha, por favor, respeita. Não usa fone, faz o circuito correto. Olha, na hora de descer no túnel, espaça para não cruzar a roda e não cair. Mantém a passagem no canto esquerdo, fica no canto direito. Aí eu falo uma vez, fala 2, fala 3. Aí depois, a gente realmente... A gente tem que... Você começa a ficar mais duro. Mais duro até porque quando você está em treinamento, o cara passando para você, se você não gritar... Ele não ouve. Aí o cara, quando você grita, aí começa a falar que todo mundo, você é intransigente, você é duro, você é grosseiro, não sei o quê, quem é você? Você vai sair da... Aí começam os atritos entre nós. Aí eu falo, Miguel, calma, vamos conversar. E aí vamos tentar dialogar. Olha, eu queria muito fazer psicologia. Depois de tantos anos, eu já fiz engenharia, hotelaria, administração. Eu queria realmente, porque isso aqui, desde 2013 que a gente inaugurou, que a gente criou a Comissão de Segurança, no fundo é isso, é lidar com pessoas. Seja no poder público, seja entre nós, a gente realmente, está sendo um aprendizado. Mas gente, eu acho entendeu? que o advento, é aquilo que a gente vinha falando da evolução, né? Por exemplo, agora a gente tem as mídias sociais. Isso é um advento excepcional em termos de tecnologia. Porém, nós temos os ativistas e os críticos de plantão do ar-condicionado sentadinho no sofá. O cara não tem 50 quilômetros pedalado no ano e é o maior crítico ou tem opinião formada sobre tudo. A gente aceita crítica, mas crítica e dá uma sugestão. Dá solução. Não critica só por criticar, sem saber. Qual é a opção? Não, vocês só fazem o que a prefeitura quer. Não, é uma parceria, uma mão dupla. Eu não posso só exigir do poder. Eu não vivo na Suécia, a gente vive no Brasil. Sim. A gente tem uma realidade. Agora, a gente falou um pouco um overview bem tudo, legal agora. Vamos lá. Falou um pouco da questão da PCC, mas qual é o caminho das pedras para quem quiser fazer uma comissão de segurança de ciclismo na cidade? Porque é uma organização municipal. Não, vamos lá então. Como é que é isso? Na verdade, qualquer um pode fazer uma comissão de segurança. Qualquer grupo de pessoas que se una em prol de alguma causa, tá, ela é considerada de fato legal. Você não precisa ter CNPJ, você não precisa ter nada. Tá? Simplesmente você se une com um grupo e começa a pleitear melhorias para um grupo maior, né? Sem qualquer, em prol da coletividade. Em prol da coletividade. Isso é um trabalho voluntário, sem qualquer tipo de interesse financeiro, político, pessoal, enfim. No nosso caso foi isso que aconteceu. Um grupo se uniu e nós tivemos a chancela das federações de triatlon e de ciclismo. Mesmo que nós não tivéssemos, nós seríamos realmente de fato reconhecidos. Tá? É claro que a chancela dessas duas entidades exatamente, avaliza totalmente. A gente tem, na verdade, a gente já sai com uma representatividade muito grande. Maior, já começa com mais força. Mas isso não quer dizer que 5 pessoas, 10 pessoas, 15 possam se unir e começar a ganhar representatividade pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Perfeito. Porque
tudo na vida é tempo. As pessoas só vão realmente acreditar no seu trabalho voluntário ao longo do tempo. No começo a gente sofreu muito. No começo a gente, eu queria, vamos pensar no que eu ia ser vereador, que eu ia ser deputado. Todo mundo imagina que há um interesse. Nós vimos vídeos, quando nós tivemos o fechamento por causa do risco das coisas, nós vimos vídeos de ciclistas dizendo que nós éramos... Que eu era sobrinho do prefeito. Que a gente ganhava dinheiro, fortunas, esses políticos que ganham fortunas da Comissão de Segurança. Na primeira reunião da Comissão de Segurança, vamos criar a Comissão de Segurança? Aí teve um rapaz que se levantou, tá bom, e o faz-me rir? Aí eu olhei, faz-me rir? Falei, que faz-me rir de quê? Não, e o dinheiro? E o dinheiro pra gente fazer as coisas? Eu falei, dinheiro? Não tô entendendo. Não tem dinheiro. Não, mas desculpa, hoje, João, quem paga táxi para ir nas reuniões? Eu estava agora viajando, o Rafael falava assim, Miguel, você está me ligando, a gente está meia hora no telefone, isso vai custar uma fortuna. Eu falei, Rafa, vamos embora. Daniel, então quer dizer, para você se deslocar, para marcar reunião na Sete Rio, na Guarda Municipal, na Secretaria de Conservação, até porque é o seguinte, quando a gente entrou com o negócio de bicicleta para o esporte, hoje quando você fala bicicleta, você fala de Secretaria de Educação no Trânsito, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, porque a bicicleta está no meio ambiente, Secretaria de Transporte, Turismo, Secretaria de Turismo, cicloturismo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Transporte, porque a bicicleta está no Código de Turismo Brasileiro. Meu Deus, que loucura. Secretaria de Conservação, porque o que adianta você construir uma ciclovia e você não conservar a ciclovia? Rio Luz. O que adianta você ter uma ciclovia se você não tem iluminação? Então hoje, João, quando você fala de bicicleta... É complexo demais. Você tem que envolver todas as secretarias, seja municipais ou estaduais. Então a gente começou a dialogar com todos os secretários da Prefeitura do Rio de Janeiro. É muito interessante a gente secretaria, você tem que falar com a Guarda Municipal? Sim, mas a Guarda Municipal, ela subordinada à CEOP. A Secretaria de Ordem Pública. Vamos falar com o secretário de Ordem Pública. Caramba. Meu amigo, caramba. Semanalmente. Agora, imagina, vamos fazer uma reunião. Você acha que é bater na porta? Primeiro a gente tem que fazer um ofício, ir na secretaria protocolar. Então já vai o táxi de ida e volta. Nossa. Aí você espera, aí a secretaria sai, aí a reunião sai. No dia que você vai sair, que você chega lá, pô, desculpa, o secretário teve uma outra reunião com o prefeito. Chamou. Cancelou a reunião, vamos embora, volta. Então as pessoas, quer dizer, então hoje o custo todo é nosso, não existe associado. Você não paga nada. Quem está disposto, quem está à frente hoje, aí que vai a minha dica. Hoje, se você quer montar uma comissão de segurança na sua cidade, você tem que ter tempo. Disponibilidade. Né? Segundo, de preferência que você não tenha nem nada diretamente ligado ao ciclismo, à bicicleta. Porque fatalmente vão alegar que você vão pensar que você tem algum interesse. Quero fazer. Imagina se eu fosse aqui, sócio aqui do Ronaldo, aqui no Bike Fit Café. E eu sou o presidente da Comissão de Segurança. Pronto. Aí eu quero uma ciclovia aqui na Pacheco Leão. É porque você tem a loja lá. E não era por causa do bem da sociedade, é porque eu tenho uma loja aqui. Pra você. Não, ia ser isso, né? Todo mundo. E aí entrou a questão das redes sociais. Bastou uma pessoa falar isso, meu amigo, parece que aquela vira uma verdade absoluta. As pessoas tomam isso. E aí você começa a perder seu tempo respondendo que não. Olha só o tempo, por isso que eu falo que tem que ter tempo. O Rafael tem uma personalidade, eu tenho outra. E tem uma experiência, eu tenho outra. Então, em alguns momentos, a gente trabalha muito bem por isso. Aquela história de contraponto, né? É como qualquer sociedade, como qualquer relacionamento composto. E isso é muito importante também, quem for montar uma operação dessa, nós temos que ter pessoas com experiências e com interesses focados dentro desse conceito. Rafael tem toda a paciência do mundo, até pela formação e pela idade, de entrar na rede social e responder e comentar e fazer. Eu já tenho uma maior objetividade, uma coisa mais macro, ele vai mais no micro. Então, a parte política, a parte operacional junto às autoridades, quer dizer, todo esse processo tem que ser muito bem visto
nessa montagem desse interesse. Resumindo, é trabalho árduo, é trabalho enorme, diuturno. Hoje, por exemplo, nós temos 2 reuniões. Ontem nós tivemos uma reunião na presidência da Sete Rio de 3 horas. Para falar de APCC reserva. Por quê? Por quê? Quando nós fechamos a APCC, nós temos entre as APCCs fechadas 104 empresários, donos de quiosques, que têm um impacto no seu negócio que está fechado naquele momento. Porque o carro não consegue descarregar a mercadoria. Nossa Senhora. Só que aí, pela lei que saiu, a guarda municipal, nenhum carro pode ficar estacionado ali. Durante a execução da Porque supõe-se que se tem carro lá, corre o risco de um carro sair. Os carros estavam sendo multados e rebocados. Eita. Então, vai explicar isso agora para outra ponta, para a galera da... Né? Então nós temos que... Eles não querem acabar com a PCC e nós não queremos prejudicar o negócio. A gente achou um acordo meio chegamos a um consenso. Agora, tudo isso o esforço, demanda... o tempo... Aí eu falo com o Rafael 11 horas da noite, meia-noite. Eu falo, Rafael, vai embora, cara. Você tem filho, você tem mulher. Mas aí é um amor, né? É um carinho, é um cuidado, é um tesão, fazer a coisa. Mas aí... João, é que eu te falo, chega um ponto também que são prioridades na tua vida, por exemplo. Claro. Nós fomos os fundadores da Comissão de Segurança, eu exerci a presidência de 2013 a 2018, só que aí você fala, 5 anos, né? Não é porque são 5 anos e a gente obrigatoriamente tinha que passar, não foi isso. Foi realmente porque eu estava realmente, chegou um ponto que eu estava deixando meu trabalho de lado. O trabalho voluntário é isso, tá, gente? Sim. As pessoas perguntam assim, qual é o segredo? Como é que eu faço para criar uma condição de segurança? Mais uma vez, é tempo. Você tem tempo. Se você for aposentado, melhor ainda. Porque você vai ter tempo, tá? Porque você deixa seu trabalho de lado, a sua família de lado, os seus treinos de lado, porque sábado e domingo você vai, em vez de... Você sabe quantas vezes eu fui treinar na PCC Porto? Desde que inaugurou em dezembro. Todos os finais de semana. Quantos vezes eu treinei? Nenhum. Eu fui trabalhar. Porque todo o projeto piloto... Você vai pra lá, eu fui lá, rodei 8 km, parei na primeira volta e fiquei controlando... Todo projeto piloto que é novo, não adianta a gente fazer uma lei. A lei, você fez a lei, beleza, agora vai funcionar. Não, você vai ver agora que vai começar o trabalho. Você vai ter que pegar a lei debaixo do braço, bater na porta do poder público, agora é lei. Vamos fazer? Vamos. E aí depois você vai ter que administrar, porque como é novo, problemas vão acontecer. Você tem uma ideia, João? A maturidade... Então chegou um ponto, aí só voltando àquele assunto da minha gestão. Em 2018 eu falei, aí teve problema na família, a minha sogra com câncer. Falei, chega, Miguel, segura a pelota. O abacaxi é teu. A gente já brincou que teve a passagem do abacaxi. Você tem uma ideia, por exemplo, Carnaval, Rio de Janeiro, Carnaval. Nós temos a invasão do Rio de Janeiro de milhões de pessoas por causa do Carnaval. Todo ano, historicamente, por conta de... A gente faz um recesso das APCCs. Em dezembro, no Natal e Réveillon e no Carnaval. Esse ano, nós tivemos um aumento... A pausa foi maior. Por quê? Porque dos blocos. Os megablocos. Aí a prefeitura vira para mim e fala, olha, nós temos blocos já em janeiro. Já aconteceu agora. Semana passada. 21 toneladas de lixo tirado num sábado. A guarda municipal está sobrecarregada, está sem horário de trabalhar. O efetivo dos funcionários que tomam a gestão da APCC tem que ser direcionado para outra coisa. Como é que você faz a tua gestão? Você administra prioridades totais. Então eu falei, pessoal, vamos ter que aumentar o recesso. Foram exatamente 3 semanas, 2, 4, 6, 7 dias de treino. Foi uma revolução nas redes sociais. Não, quando a gente fala que vai cancelar o MEI, é um mês sem treino. Não, um mês não. São 15 dias. E são 2 dias por semana. Exatamente. Então, vocês só fazem vocês abrem as pernas para a prefeitura, vocês fazem tudo. Não, a gente entende. Lidar com o ser humano é uma arte. Mas é um aprendizado. A gente está aprendendo muito. Entendeu? Então, por isso que mais uma vez eu agradeço a oportunidade desse teu espaço, porque para as pessoas entenderem que
parece que as pessoas começam a ver a gente como a gente não se fosse assim, inimigo, como a gente não fosse ciclista. Ciclista, né? Eu falei, calma aí, eu também quero pedalar, eu também queria pedalar. Mas, cara, não dá. Vamos entender. Vamos entender que esse casamento é a longo prazo. Sim, tem que ter uma maturidade. Pô, vamos conceder, não é abrir as pernas, mas vamos entender. A gente tem que entender. É um jogo de toma lá da cá. É um toma lá saudável. É conjunto. Entendeu? É uma orquestra em que todos os músicos têm que tocar em sintonia. Voltando ao assunto da Comissão de Segurança, as pessoas que realmente quiserem criar uma Comissão de Segurança na sociedade, eu vou ser sincero, que sejam poucas, que sejam as pessoas de frente, 5, 6, 7 no máximo. Quem quiser vir ajudar, ótimo, mas vocês podem estar cientes. Por que eu falo que essas 5, que tem um comprometimento entre elas, que elas nunca vão roer a corda? Roer a corda, que eu digo no bom sentido, porque a gente sabe que, por exemplo, se hoje, João, você quiser vir ajudar a comissão, eu sei que amanhã você pode, não, hoje eu não posso ir. Sempre vai ter um não posso ir, por causa que as pessoas têm sua vida, sua família, seu trabalho, né, suas prioridades, enfim. Mas e não necessariamente. Diretamente. Mas as pessoas querem ajudar, mas não tem tempo. Então a gente sabe que você vai sair hoje e o Romarix pode vir agora ajudar outro dia. E aí ele vai faltar outro dia, mas você daqui a um mês vai voltar. Então, mas que 5 ou 10 pessoas tenham realmente, efetivamente, o comprometimento que não vão sair. De fazer a coisa funcionar. De fazer a coisa funcionar. Porque não é todo dia que eu posso ir, por exemplo, essas reuniões que hoje tem na Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, na Seconserva, tem reunião lá hoje. Eu não vou poder ir, entendeu? Mas está lá o Miguel representando. A gente vai trocando. É importante ter, então, tem que grupo, ter, né? E sempre é o seguinte, muito importante. Durante esse longo desses anos todos, desde 2013 que a gente criou uma parceria muito grande com a mídia. Porque tudo que era acidente com ciclista, de atropelamento, da mídia e roubos e furtos de bicicleta, você acaba sendo reconhecido não só pelo poder público, mas pela mídia, como aquele órgão responsável por falar. Então, que uma pessoa seja hoje o porta-voz. O presidente, apenas o presidente pode falar. Legal. Por quê? Porque daqui a pouco você vai a gente tem uma parceria com o poder público e você chega em nome da comissão, o prefeito é isso, aquilo. Acabou nossa destruiu tudo. Destruiu o relacionamento. Mas aí, ao longo desses anos todos, como a gente era muito convocado pela mídia para fazer reportagem, a gente acaba ficando com toda a relação dessa mídia. Então, tudo que acontece no Rio de Janeiro... Vocês são referência. Se a gente não consegue com o poder público, veja bem, a gente dá as alfinetadas, veja bem, é nosso dever também. Tem que dar, claro. A gente realmente tem usa parceria. as armas que nós temos. Mas a publicidade, nós adquirimos uma credibilidade, a comissão adquiriu uma credibilidade que quando acontece algum incidente ou acidente, a própria mídia nos procura para que a comissão se posicione a respeito daquilo. Então, por exemplo, a gente tem uma situação no Brasil, um acidente de trânsito. Você não tem uma forma unificada de reportar um acidente. Então você tem o SAMU, o Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal, a Polícia Militar prestando socorro àquele acidente. Um atropelamento aqui na frente. Aí vem o guarda, faz um BO, atropelado na esquina da rua tal com rua tal. Só que ele não tem no formulário uma unificação de que tipo de acidentado foi. Ele estava de bicicleta, ele estava de patinete, ele estava de moto. Foi a pedestre, foi atropelamento só. Então, eu não tenho uma mancha de criminalidade para efeito de informação, por exemplo, da bicicleta. Então a gente vem tentando, de uma forma, centralização junto a esses órgãos, para que seja reportado de uma forma unificada, para que eu consiga entender. A polícia trabalha com um apoio de acordo com os reportes de assalto que ele tenha naquela área. Se o cidadão não fizer seu reporte de boletim, a polícia não sabe que ocorreu um incidente criminoso naquela área, então ela não vai
Não tem informação para agir naquele sistema. Então, se eu tenho uma relação de que na Jardim Botânico com Ponte de Tábuas, com Pacheco Leão, tiveram 18 acidentes de atropelamento, dos quais 15 eram bicicletas, A gente pode fazer política pública. eu posso fazer uma política pública específica. Por exemplo, nós tivemos o ano passado o Instituto Benjamin Constant, ali na Urca. Nós tivemos Sabe qual é a maior reclamação de deficientes visuais? Nós tivemos... não brinca. Contra ciclistas. Os ciclistas, lá existe um sinal, lá existe um sinal, um radar, com velocidade limitada e um sinal sonoro para que os deficientes visuais sabem quando está apitando é a hora para ele atravessar. O Aí os carros paravam, o que acontecia? O ciclista... Foi feita uma ação em loco. Nós colocamos uma em loco lá com a Vivi Zampieri, do Bike na Pista, junto com a Sete Rio. Botaram lá, montaram uma tenda, placa. Campanha educativa. Fizemos outra em Campo Grande. Que legal, hein? Quase atropelaram o pessoal da Sete Rio. O sinal sonoro lá para o deficiente visual não respeitavam. Por quê? Aí que eu te falo é a questão da empatia. O ser humano com o ser humano. Você pedalando, você, ou dirigindo, ou o que seja, você não para pensar que aquela pessoa que está à sua frente, no outro automóvel ou na outra bicicleta, pode ter algum tipo de deficiência. Você está pedalando na ciclovia de Copacabana, né? Pra que ficar buzinando? Aí você fica buzinando ali, ó. Você acha que o cara tá te ouvindo? Não, o cara vai que ele é deficiente auditivo. Não se sabe. Então aí, por que eu tô falando isso? O cara pedalando ali, o sinal fechou, ou dirigindo, o sinal fechou. Só que aí tá lá, pi. Ele tá vendo aquela pessoa andar, começar a cruzar a faixa de pedestre, ele supõe-se que não, ele tá me vendo aqui, vou furar aqui rapidinho, mas ele tá me vendo, ele vai dar aquela paradinha. É errado, mas eu dou um jeitinho, né? Porra, mas aí o cara sequer pensa que ele pode ser um deficiente visual. Que ele não está vendo. É muito difícil, por exemplo. É isso? Cara, imagina. O uso compartilhado. Benjamin Constant reclamando de ciclista. O uso compartilhado das ciclovias, né? Bicicleta elétrica, patinete, corredor, pessoas com cadeira de rodas. Tudo isso faz parte da sociedade. E tem o seu espaço e o seu direito garantido. Agora, o convívio entre esses atores todos é que todo mundo tem que rever o seu conceito em termos de... Ô João, eu sei que aqui a conversa saiu... que quando você fala... Eu não sei se você esperava isso dessa entrevista, porque aqui o foco era a criação da Comissão de Segurança e criação das áreas de proteção ao ciclismo. Mas a Comissão de Segurança hoje, nesses 7 anos, ficou tão grande, a gente pegou a amplitude foi tão grande, porque envolve tantos fatores e tantas coisas, que é tudo em torno da preservação da vida. Então, não adianta, a questão do maior sempre tomar conta do menor. Então, não adianta a gente querer falar só de ciclista, a gente tem que realmente, sim, falar de pedestre, tem que falar de motorista, tem que falar de todos os agentes que estão no trânsito. Sim, perfeito. Na verdade é essa. A gente orbita um mundo que o ciclista, ele não está isolado. Não dá para eu falar de bicicleta sem eu olhar todo o entorno e a evolução social da cidade como um todo. Hoje, a Comissão de Segurança não se limita só às áreas de proteção ao ciclismo. Hoje, nós fazemos palestras dentro de empresas de ônibus. Tá? A postura do motorista em relação ao ciclista. O que subiu o Rodrigo, que subiu a vista aqui 25 vezes. Ah, sim. Então, o Rodrigo e a Vivi Zampieri, eles vão lá dentro do pátio, com a permissão do Recursos Humanos de todas as companhias de ônibus, dar aula para motorista. São convidados. Então, a gente faz, porque não adianta continuar essa briga, esse dilema de motorista versus ciclista versus pedestre. Se a gente continuar com esse discurso, só vai aumentar a raiva. A gente tem que trazer todo mundo para conversar. Olha, vem cá, tá acontecendo isso? Vamos conversar. Vamos chegar, a gente te dá aula. Olha só, olha o nosso lado. Sim. A gente quer enxergar o teu também. Terça-feira nós tivemos uma reunião na presidência da Sete Rio e eu ouvi de um diretor da Sete com anos e anos de experiência na gestão do trânsito da cidade que o trânsito
é o reflexo da sociedade daquela cidade. Se você olhar o trânsito no Brasil e você identifica em alguns lugares em que a faixa de pedestre é uma regra única, a pessoa bota, os carros param. Aqui no Rio não existe. Sabe que em Petrópolis isso funciona? Brasília, Curitiba, queria ter um estudo então, por quê, né? A gente por que aqui funciona e se você olhar a ciclovia no Rio de Janeiro, da Orla, com a ciclovia de Botafogo, com a ciclovia da Lagoa, para falar da Zona Sul, são posturas e situações diferentes. A área de lazer que nós mencionamos do aterro, da área de lazer da Orla, são diferentes legislações. Você sabia, por exemplo, que a Orla, do Leme ao Pontal, aos finais de semana, aos domingos e feriados, que fecha para o trânsito a pista da praia, é proibida a circulação de bicicleta naquela pista a maiores de 12 anos? Caramba, não sabia. Não pode. Só pode criança. Só pode criança. Já no aterro, não. No aterro, não. No aterro podem todos abaixo de 20 km por hora. Então, aí você chega na Delfim Moreira, na Vieira Soto, na Atlântica, na área de maior PIB, no maior IPTU da cidade, uma pessoa adulta com uma bicicleta, ciclista, andando na área de lazer. Eu canso de fazer isso todo final de semana com guarda municipal. Meu amigo, por favor, não, eu estou devagar. Mas olha, aí tem uma placa, se você olhar na placa, presta atenção, na esquina da Taunfo de Paiva, tem uma na Taunfo, não, na Frânio, com a instrução, com a lei proibido ciclista acima de 12 anos. Nossa. E ninguém... João, essa lei eu não preciso cumprir. Então, é o seguinte, então, mais uma dica aqui para quem quer fundar uma comissão de segurança na sua cidade. Lembre-se, se você pode até criar sua comissão por causa do esporte, mas naturalmente você vai expandir, você vai ter que abraçar todas as outras formas de uso da bicicleta. Sensibilizar a sociedade. Entendeu? Porque se você dizer o seguinte, não, esse problema da ciclovia não é comigo. Não, aí você está negando. Você está... Qual é o objetivo, então, da comissão de segurança no ciclismo? Porque ciclismo é ciclismo. Exatamente. Então, prepare-se. Se você abrir uma comissão de segurança, aos poucos, a bola vai aumentando. O tamanho do problema vai aumentando. Entendeu? E muito, porque o que a gente vem notando, João, é que a cada dia que passa, as formas de mobilidade urbana vêm crescendo de uma forma que a legislação não acompanha. Hoje nós temos social, patinete elétrico, bicicleta elétrica, daqui a pouco a gente vai ter disco voadorzinho ali e não vai ter, mas é verdade. Mas a legislação hoje não tem nem legislação nem para patinete elétrico. Não tem, é verdade. Então, aí o que acontece? Olha, às vezes eu fico com mais receio de pedalar numa ciclovia do que na própria pista. Eu escuto isso da minha irmã. A minha irmã fala. Porque na ciclovia não sei o que acontece. Domingo na Lagoa é o ciclista. Isso é cultural. É o ciclista puxando o skatista. Nós temos é o patinete elétrico que junta com. Aí, foi bom falar nisso. Da ciclovia, olha só como são as coisas. Quando nós fundamos a comissão, eu tinha. Você vai aprendendo muito, tá? Sim. Eu acredito que a gente vai sempre evoluindo. As pessoas falam assim, porque ciclovia, lugar de pedestre, né, é só para correr e bicicleta. Tudo bem. Porque é um absurdo essas pessoas, os cadeirantes com as suas acompanhantes, utilizar a ciclovia. Aí eu falei assim, realmente, eu pensava assim também, realmente, né, é um perigo, né? Um cadeirante sendo empurrado ali, porque tem ciclista, tem corrida, né? Alguém pode esbarrar nele. Aí eu fui conversar um dia com um cadeirante. Senhor, olha, aqui é perigoso para o senhor, tal. Você é deficiente físico? Não. Você já andou de cadeira de rodas? Não. Você quer andar na minha cadeira de rodas? Eu falei, você já andou com a minha cadeira de roda nessa pedra portuguesa? Deve ser um horror. Meu amigo, você sabe por que eu estou amarrado aqui nessa minha cadeira de roda? Porque a cada trepidação eu vou deslizando. Então, para mim, é melhor utilizar
Cara, quando ele falou aquilo, mudou, me quebrou ali. Eu comecei a ver as coisas com empatia, acabou o paradigma. Eu falei, aí agora meu discurso é outro. Você que é ciclista, que está pedalando, pedala devagar. Quando você vê alguém, por que você não desvia com cautela? Não. O ciclista quer que a lei de 1,5 m prevaleça para ele. Mas ele tira fino de todo mundo. Mas ele quer que todos passem 1,5 m. A fila educativa que o carro dá no ciclista, o ciclista dá naquele cara no corredor ou no pedestre que está na ciclovia, porque ele acha que aquele lugar não é dele. As pessoas não entendem. Bicicleta elétrica 30 por hora, com fone de ouvido, sem as mãos dirigindo a garotada que vai para a escola. Com aquele discurso, tudo bem, pô, pedalar é livre, leve, solto, é show, mas cara... música. É liberdade, mas também, calma aí, tem que ter um cuidado. Entendeu? O papo a gente tirou um papo legal, mas assim, eu acho que foi bem produtivo, né? Acho que deu para a galera perceber que o trabalho da comissão é extremamente sério e vem amadurecendo muito, né? Desde lá do início de 2013, amadureceu muito e ainda ouvi de vocês agora que ainda tem mais coisa para estamos começando. Amadurecer, né? É fantástico. A gente já está com uns 50 minutos aqui de gravação, porque virou realmente um papo, mas é o seguinte, quem achar legal, quem comprar a ideia e tiver o prazer, o tesão de fazer uma comissão de segurança na sua cidade, pessoal, nós estamos à disposição. Estão à disposição. O nossa fanpage no Facebook, enfim. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Todo o processo à disposição, a gente está sempre aberto a colaborar em prol de um melhor convívio da bicicleta na nossa sociedade. Parabéns, João, pelo teu trabalho aí também de formiguinha, porque isso também é um trabalho paralelo ao nosso de formiguinha, de desbravar esse conceito e esclarecer. Eu acho que é fundamental isso. Educação e conscientização são a solução. Essa é a minha... Tanto que também para finalizar, a logomarca CSCRJ, ela é disponibilizada gratuitamente para todos os municípios e estados, só mudarem as duas letrinhas. Detalhe, nós já temos 9 cidades no Brasil com a PCCs funcionando. Ontem o presidente da Federação de Ciclismo do Espírito Santo, Marcos, ligou pra gente. Falei, olha, você pode aí criar CSC, ES, entendeu? E já estamos dando aí o caminho das pedras para eles aí. Por que isso? Porque a ideia é que existe uma identidade nacional única. Meu amigo? E aí a gente consegue muita coisa aí. Entendeu? Legal. Galera, fantástico a conversa aqui com os dois. Muito obrigado. Bons pedais. Obrigado. Valeu por tudo, parabéns pelo trabalho aí. Parabéns aí pelo Ronaldo também, pelo disponibilizar mais uma vez o espaço aí, tá show de bola. E o café, ó. Café show de bola. Galera, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço. Até a próxima. Valeu.